Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta terça-feira. Hoje é 30, né? Dia 30 de abril de 2024, véspera aí de... Final de semana não, véspera de feriado, né, rapaz? Amanhã é 1º de maio, dia do trabalhador. E a gente tá por aqui para fechar mais um mês, né? Para fechar mais um mês de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista e continuar a nossa semana de vídeos para você que tá ligado sempre com a gente. Agradecendo ao nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com muita saúde falando para você, né? E agradecendo também, lógico, você que tá sempre aí com a gente, ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Que coisa boa demais. E já já a gente traz muita informação. Hoje tem Copa do Brasil, hoje tem aí os jogos finais que aconteceram ontem do Campeonato Brasileiro, tanto Série A, Série B, Série C. A gente traz detalhes para você também do futebol internacional. Entre as notícias, Estados Unidos e México desistem de candidatura para a Copa Feminina de 2027. Brasil disputa com trio europeu. A gente traz já já para você. Em CPI do Senado, o CBF explica como monitora casos suspeitos de manipulação no futebol. Já no Cuiabá, presidente do Cuiabá viaja a Portugal para tentar a contratação do técnico Álvaro Pacheco. A gente traz essa informação já já. Há bastante tempo que o Cuiabá está sem técnico desde a saída do Antônio Oliveira, que foi para o Corinthians. No Vasco, organizadas entram no CT do Vasco e cobram jogadores e também o CEO. O Lúcio Barbosa, né, rapaz? Pois é, relatório de imprensa contratada por Textor indica que segundo gol do Botafogo contra o Flamengo foi ilegal. Agora eu quero saber do Textor, já já eu vou fazer essa pergunta aqui que tá na minha cabeça, já já eu exponho para vocês. Vamos falar também da demissão do Emiliano e também do seu pai, né, rapaz? O Ramon Dias, o Emiliano Dias, que é o filho do Ramon, evidente, se despede do Vasco, abre aspas, linda história que vivemos juntos, ficará para sempre, fecha aspas. Essas informações e um pouco mais a gente traz já já para você. Depois dos recados de Porções e Bolos da Linde e de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E também da nossa tradicional vinheta, a gente vem com tudo isso e muito mais. É só um minutinho, é rapidinho e a gente volta já já. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Belezinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesta terça-feira, dia 30 de abril de 2024, para a gente fechar esse mês de abril com chave de ouro, com informação aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Eu conto com vocês, lógico, né? Também nesse mês de maio que se inicia amanhã, feriadão amanhã, a gente vai gravar vídeo amanhã? Vamos sim, né? Vamos gravar vídeo amanhã sim, para você que tá ligado com a gente. Vai trazer os vídeos aqui, até porque amanhã é Copa do Brasil, né, rapaz? Hoje começa aí mais uma fase da Copa do Brasil e a gente, lógico, vai trazer detalhes para vocês que estão ligados com a gente sempre. Pois é, nossos pedidos para você deixar o like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente na divulgação aqui do nosso canal. Espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos e dizer para mim de que cidade você nos assiste. Pois é, preciso saber para mandar um abraço para você, evidentemente, e para a sua cidade aí, tá bom? Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, corre para cá, né, para ficar muito bem informado sobre esporte, sobre futebol, sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Pois é, dito tudo isso, vamos de notícia, de informação, porque Estados Unidos e México desistem de candidatura para a Copa Feminina de 2027. Brasil disputa com o trio europeu. Estados Unidos e México anunciaram na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, a retirada da candidatura conjunta dos dois países à sede da próxima Copa do Mundo feminina em 2027. Agora, restam apenas dois projetos na disputa, do Brasil e da Aliança Alemanha, Bélgica e Holanda. A FIFA vai anunciar a sede do próximo Mundial Feminino no dia 17 de maio, durante o congresso da entidade, que será realizado na Tailândia. Em fevereiro, uma comitiva da FIFA esteve no Brasil para fazer a vistoria técnica no país, visitando não apenas estádios como o Maracanã, mas também possíveis centros de treinamento e outros locais de apoio e logística. A candidatura europeia foi vistoriada em janeiro. Pois é, o projeto da candidatura brasileira apresenta 10 estádios para receber os Jogos do Mundial 2027, todos utilizados na Copa Masculina de 2014. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus, Cuiabá, Brasília e Fortaleza. Em comunicado oficial, a Federação de Futebol dos Estados Unidos, a US Soccer, afirmou que o objetivo de norte-americanos e mexicanos é repetir a candidatura conjunta para a Copa Feminina seguinte, em 2031. Ter mais tempo de preparação vai nos permitir aumentar o impacto da Copa em todo o mundo, afirmou a presidente da US Soccer, Cid Palou-Cani. Estamos totalmente comprometidos em organizar uma Copa do Mundo memorável e histórica para jogadores e torcedores, completou a presidente da Federação Mexicana de Futebol, Ivar Cisniega. Pois é, rapaz, então Brasil contra o trio europeu, né, rapaz? Vamos concorrer aí, né, para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027. Aí você fala assim, Cristiano, nós estamos ainda em 2024 e já está falando em Copa do Mundo 2027. Meus amigos, ó, tá vendo esses estalos aqui, ó? É isso aí. O tempo passa, rapaz, o tempo voa, né? Daqui a pouco já é 2027. Em CPI do Senado, o CBF explica como monitora casos suspeitos de manipulação no futebol. Pois é, as acusações de texto ao futebol brasileiro tá rendendo, né, rapaz? Pois é,
O diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, afirmou à CPI da manipulação do futebol no Senado na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, que já foram identificados 264 partidas suspeitas de manipulação no futebol brasileiro entre 2022 e 2024. A partir da minha entrada, em abril de 2022, a gente começa a tomar uma série de medidas no combate à manipulação de resultados, afirmou Avelar. Além do diretor de competições, a Comissão Parlamentar de Inquérito também ouviu Eduardo Guzen, oficial de integridade da CBF. De acordo com o mapeamento feito pela CBF e a empresa Sportrada, isso mesmo, empresa líder global em tecnologia esportiva, apenas 31 dessas partidas aconteceram sobre o guarda-chuva da Confederação. As demais partidas aconteceram em campeonatos estaduais, tanto da base quanto do profissional e também do futebol feminino. Após a renovação do contrato com a Sportrada, passamos de 1.224 partidas monitoradas para 5.226 partidas em 2024, continuou Avelar. Todos os casos identificados pela CBF foram encaminhados a órgãos de investigação, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, o Tribunal de Justiça Desportivo, TJD, e para a Comissão de Ética da Confederação. Entretanto, Avelar não deixou claro se todas essas partidas tiveram resultado final manipulado ou se as interferências aconteceram em intercorrências durante os jogos, como cartões amarelos, faltas e laterais. O oficial de integridade da CBF, Eduardo Guzen, afirmou que o futebol brasileiro, apesar de ter regras rígidas contra a manipulação de jogos, precisa aderir à Convenção de Manipulação de Competições Esportivas, Convenção de Macolin, que é uma ferramenta precisa de detecção, investigação e processamento de partidas esportivas. É muito importante aderir à Convenção de Macolin, que cria critérios efetivos para coibir práticas de manipulação de jogos, afirmou Guzen. Próximos depoimentos. No dia 13 de maio, Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol, irá depor em uma reunião secreta com os parlamentares. No dia seguinte, será a vez de José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, ser ouvido. O depoimento de Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, e Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade também da CBF, está previsto para o dia 16. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, devem depor como convidados no dia 22 de maio. CPI do Senado. O Senado instaurou no dia 10 de abril a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar denúncias de fraude envolvendo jogadores, dirigentes esportivos e empresas de apostas. O colegiado terá até 180 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação por 90 dias. Ao término aí desse período, é elaborado um relatório com as conclusões da CPI, que pode ser enviado ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. O relator da CPI será o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autor do requerimento para a abertura aí da CPI. A presidência dos trabalhos caberá ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e a vice-presidência ficará com Eduardo Girão, do Novo do Ceará, ex-dirigente do Fortaleza Esporte Clube. Pois é, desde a denúncia aí, das denúncias, na verdade, do John Textor, rapaz, que essas investigações aí se enrolam, e a gente
fica na expectativa para saber o que vai acontecer. Quem vão ser os punidos? Quem está denunciando e não tem provas? Vão aparecer essas provas e as pessoas também que fizeram isso, né? As manipulações de resultados serão punidas? Banidas do futebol brasileiro? Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos falar do Cuiabá. Presidente do mesmo viaja a Portugal para tentar a contratação do técnico Álvaro Pacheco. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, viajou ontem, segunda-feira, a Portugal para negociar a contratação do técnico português Álvaro Pacheco, atualmente à frente do Vitória Guimarães. O clube está sem um treinador efetivo há mais de 80 dias e o acerto é considerado urgente pela diretoria alviverde. O comandante tem vínculo com Vitória de Guimarães até junho de 2025, com multa rescisória de 1 milhão de euros. A negociação pode ser difícil de ser selada, já que Álvaro Pacheco faz bela temporada pelo time português, com a possibilidade de recorde de pontos da equipe no campeonato nacional. Aos 52 anos, o treinador chegou ao Vitória de Guimarães na atual temporada. Em 30 jogos, conduziu o time em 18 vitórias. Em quinto lugar na Liga Portuguesa, briga por vaga internacional na próxima temporada. Segundo apurou o GE, Álvaro Pacheco é um desejo antigo da diretoria do Cuiabá. O clube fez consulta oficial junto ao Vitória de Guimarães e espera chegar a um acordo para avançar com a negociação. O Dourado está sem técnico efetivo desde o dia 5 de fevereiro, quando entrou em campo já sob o comando interino de Luiz Fernando Lubel. Na última colocação da Série A, o clube trabalha para fechar com um novo treinador o mais rápido possível. É o Cuiabá, né, rapaz? Existia a possibilidade aí, ou ainda existe, né? Mas agora deu uma acalmada depois da vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3-0 na última rodada do Brasileirão. E do Corinthians demitiu o Antônio Oliveira, né? E o mesmo voltar, né, para a equipe do Cuiabá. Existia sim essa possibilidade aí, que se ele for demitido ainda, né? O Cuiabá, se não fechar aí com esse português, pode fechar com outro, só que mais já conhecido na casa aí do Cuiabá, né? Vamos aguardar para ver o que acontece, mas o Cuiabá faz uma campanha muito aquém, muito diferente daquela que fez no Campeonato Brasileiro do ano passado. Claro que só são 4 rodadas, mas o sinal de alerta já tem que ser ligado, né? Falando em sinal de alerta, vamos falar de Vasco da Gama. Organizadas entram no CT do Vasco e cobram jogadores e CEO. Torcidas organizadas do Vasco entraram no CT Moacir Barbosa e conversaram com jogadores e o CEO Lúcio Barbosa na última segunda-feira à tarde. Uma delas transmitiu um encontro ao vivo nas redes sociais. A entrada dos torcedores foi autorizada pela diretoria. O planejamento não foi seguido à risca como Alexandre Matos. Faremos agora com o Pedro Martins. Vamos contratar quem temos que contratar, disse Lúcio Barbosa em resposta a um dos torcedores. O zagueiro Maicon, um dos líderes do elenco, pediu a palavra e falou com os torcedores. Ele disse que a torcida do Vasco pode esperar mais comprometimento e agora é falar menos e trabalhar mais. Pois é, sempre coloco a cara a bater, puxo a responsabilidade, não tenho medo de ninguém, não sou bicho, nem moleque para andar escondido de ninguém. Como falei no vestiário, para nós é um momento muito ruim também. Todo mundo aqui é pai de família, então está aqui para assumir a responsabilidade. Podem esperar mais comprometimento de nós. Não temos que falar muito, é hora de fazer mais, disse o zagueiro. Pedro Martins, novo diretor executivo, estava no CT e participou da reunião com os torcedores ao lado do CEO Lúcio Barbosa. Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Como o Mike falou, vamos para Fortaleza já com um comportamento diferente. Não vamos conseguir sair dessa situação se não for unificado, juntos, disse o diretor, que ainda não foi apresentado. Em tom de protesto, os torcedores cobraram reforços de peso para o Vasco e postura dos atletas.
Alguns mais exaltados ameaçaram jogadores que estejam na farra nas ruas. Chega de apostas, nós precisamos de jogadores que cheguem para resolver. Chega de apostas, se for para apostar, investe na base. Precisamos de um Coutinho, de um Alan, de jogadores assim, disse um dos torcedores nesse encontro. Vocês sabem da minha opinião, já falei aqui, expressei aqui e em outras redes, né? A minha opinião sobre torcida organizada. Eu acho que torcida organizada tem que ficar longe do clube. Mas nesse caso, eu vou ter que elogiar a torcida organizada do Vasco. Porque isso sim é um protesto, né? Protestar não é ir lá e quebrar o estádio do clube, bater em jogadores, em dirigente, quebrar patrimônio do clube. Isso não é torcedor. Torcedor é isso aí, ó. Cara, nós queremos jogadores de verdade, nós queremos jogadores para chegar e jogar. Entendeu? Vocês recebem, vocês devem ter assistido aí esse vídeo que está circulando aí. E muita gente já assistiu, outras vão assistir ainda, outras estão assistindo nesse momento. Estamos falando para vocês aqui. Então assim, não dá pra gente colocar aqui devido aos direitos autorais, etc e tal, tem esse fuzuê tudo, né? Mas eu concordo plenamente com essa atitude aí, né, desses torcedores organizados. Eu sou muito contra a torcida organizada, mas nesse caso, eu achei muito bacana, muito legal a conversa direta com os jogadores do Vasco, né? Porque assim, é inadmissível mesmo um time do tamanho do Vasco perder de 4-0 em São Januário pro Criciúma. Com todo respeito ao Criciúma. O Criciúma botou o Vasco na roda, gente. Eu tô falando de São Januário, né? Então essa cobrança é muito válida aí pros torcedores do Vasco da Gama. E foi dito também, eles disseram também sobre, na hora desse encontro, ia ter um encontro entre Ramon Dias e o CEO Lúcio Barbosa, né? Ramon Dias e o Emiliano Dias. Ia acontecer um encontro para talvez os mesmos, né, ficarem ainda no Vasco. Nessa reunião, os torcedores uniformizados do Vasco disseram que não queriam mais que o Ramon Dias e o seu filho continuassem no Vasco. E se eles continuassem, o pau iria comer. Lógico que a violência, isso aí eu não vou aqui defender mais de jeito nenhum. É o diálogo, beleza. O que eles fizeram lá, conversaram sem violência, tudo bem. Agora, o pau vai comer, o neguinho vai ir pra balada, o bicho vai pegar, vai passar aperto, etc e tal, né? Aí já é coisa de polícia, né? Aí isso aí, ameaça, já é coisa de polícia. Eu não posso interferir nisso, e isso também eu não posso defender. Mas o protesto, né, de uma forma... o protesto, né, o sentido do protesto foi bacana, foi legal. As ameaças não foi legal. Agora, o protesto para trazer jogadores, chega de brincar, vamos levar a sério, etc e tal, etc e tal, etc e tal, foi bacana, foi legal ver isso, né, da torcida organizada do Vasco da Gama. Falando ainda nisso, Emiliano Dias se despede do Vasco, abre aspas, linda história que vivemos juntos, ficará para sempre, fecha aspas. Emiliano Dias se despediu da torcida do Vasco na noite de ontem, segunda-feira, nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, o auxiliar e filho de Ramon Dias agradeceu ao carinho dos torcedores do clube, ao qual será eternamente grato. Quero agradecer a toda a família Vasco. Foi um prazer enorme representar este clube gigante. Serei eternamente grato por todo o carinho que me deram nestes 9 meses. Sempre os carregarei em meu coração. Não posso deixar de agradecer em especial a todos os funcionários que me fizeram sentir em casa e a esse grupo de jogadores que dão a vida por esta camisa. A linda história que vivemos juntos ficará para sempre. Tamo junto, Vascão, contra tudo e contra todos, disse aí o filho do Ramon Dias, o Emiliano. A dura goleada sofrida para o Coritiba no sábado encerrou a passagem de Ramon Dias pelo Vasco. O trabalho que começou com reação histórica pela permanência na Série A em 2023 terminou com episódios negativos em 2024 e com um mau entendimento como capítulo final. Ramon Dias,
chegou ao Vasco em julho de 2023 junto com o filho, Emiliano Dias. No ano passado, a dupla ajudou o time a escapar do rebaixamento para a Série B. Quando o técnico assumiu, o cenário era de terra arrasada. A equipe vinha de uma sequência de 8 derrotas em 9 jogos e estava na penúltima colocação com apenas 9 pontos. Ao todo, Ramon Dias comandou o Vasco em 41 jogos, de 11 de julho de 2023 a 27 de abril de 2024, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi de 50%. Ramon Dias, assim, eu vou falar um pouquinho aqui para não me alongar muito e a gente não passar aqui do ponto, né, do vídeo. Eu falei da torcida organizada do Vasco, falar do Ramon Dias. Uma coisa que a gente tem que ter na vida, né, é gratidão por aquilo que as pessoas fazem, né, de bom pra gente. Se alguém fez um gesto, né, de bondade com você, nunca se esqueça, né? Nunca se esqueça, tá? Porque assim, a gratidão, já diz o Jorge Cajuru e o Nilson Silva, meu amigo Nilson Silva, radialista Nilson Silva, diz muito isso, e eu aprendi a repetir essa frase sempre com o Nilson Silva, que quem não tem gratidão não tem caráter, né, gente? E é verdade, é uma das frases mais verdadeiras que existe, né? Quem não tem gratidão realmente não tem caráter. Eu, Cristiano, torcedor do Vasco da Gama, agradeço demais ao Ramon Dias por tudo que ele fez no ano passado no Vasco, porque se ele não tivesse chegado, certamente a gente estaria aqui, não estaríamos falando de um Vasco de Série A, estaríamos falando de um Vasco de Série B de novo. Pela quinta vez, o Vasco iria, né, pela sexta, na verdade, disputar, e pela quinta vez cairia para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que ele pegou como terra arrasada mesmo, como diz o texto aqui do GE, né? Agora, o ano passado, ele fez tudo isso, beleza, bacana, muito obrigado, que Deus abençoe aí a vida da família Dias. Só que esse ano o Ramon Dias, infelizmente, não conseguiu se acertar, gente. Ele não conseguiu fazer com o time andar. Futebol a gente sabe que é resultado. Não adianta a gente vir aqui, não era para ter demitido, etc. Então, até porque o GE fez uma votação e 60% da torcida do Vasco reprovou a demissão do Ramon Dias e do Emiliano Dias. 60% reprovou a demissão, queria que o Ramon Dias continuasse. Mas, gente, ele perdeu a mão. Perdeu a mão. Sabe quando você perde o grupo? Os jogadores vão dizer, não queria que o Ramon Dias saísse. Gente, quando você não quer que o técnico saia, não joga daquele jeito que jogou contra o Criciúma, não, gente. É inexplicável um time de futebol em casa jogar daquele jeito, ser batido daquele jeito, sem reação nenhuma. Mesma coisa com um cara que luta MMA, boxe, o cara só encostar nas cordas e o outro só batendo, e ele não se defender, né? E deixar não, isso não existe, gente. O Vasco foi isso. O Criciúma macetou o Vasco, colocou nas cordas, bateu. Aí quando o Vasco caiu, que levantou, ele ficou com dó de bater de novo. Foi isso. Então o Ramon Dias, eliminado da semifinal do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, que foi uma das grandes decepções, e logo quando a gente classificou, vai pegar quem? O Nova Iguaçu. O Vasco vai passar, vai chegar pelo menos na final. Aí, eliminado. E no primeiro jogo, a gente não tomou uma goleada porque a trave salvou, e principalmente o goleiro, o Léo Jardim, salvou muito o Vasco. Aí a gente vai para a Copa do Brasil, jogando com a Água Santa em São Januário. Aí o Vasco faz 2-0 o Vasco. Aí toma a virada, 3-2. Consegue a classificação porque fez um gol no final, empatou 3-3, não tem mais gol fora de casa a Copa do Brasil, né, já há algum tempo. Penalidades, e aí o Léo Jardim brilhou nas penalidades e o Vasco passou para a próxima fase, mas quase que fica mais uma vez pelo caminho na Copa do Brasil. E aí começa o Campeonato Brasileiro, mas começa bem, ganha do Grêmio, tá? Aí vai jogar contra o Bragantino, perde pro Bragantino lá, mas jogando bem, perdeu muitos gols, jogando bem, tá bom. Aí vai jogar contra o Fluminense, um clássico, perdeu, tudo bem,
falhas grotescas também, dando muito espaço para o Fluminense, jogador cabeceando bola sozinho. Então assim, um time totalmente desorganizado. Depois que tomou 2-0, aí conseguiu um gol com o Verratti, e aí equilibrou o jogo de novo, voltou para o jogo. Mas aí teve erro de arbitragem, etc. O que você já sabe o que aconteceu. Aí vem o jogo do Criciúma. Você espera que o Vasco vai o quê? Ganhar do Criciúma em São Januário, chegar a 6 pontos e dar uma acalmada ali, né, depois de 22 derrotas. Aí o Vasco toma de 4. E 4-0 para o Criciúma em São Januário. Inadmissível isso, gente. Ou seja, o Vasco fica assim, ó, na gangorra. Né? Na gangorra, joga bem contra times fortes, aí pega teoricamente times mais fracos, como Criciúma, Nova Iguaçu, e toma pau. Isso não tem explicação, isso, gente. Não tem explicação isso. E para um time que tem um investimento tão alto como o Vasco teve, né? A 777 injetando dinheiro ali, e o Alexandre Matos, que foi até xingado pela torcida organizada do Vasco no protesto de ontem, não soube gastar o dinheiro. Trouxe David, trouxe Adson, sabe? Jogadores que, pelo amor de Deus, trouxe um jogador do futebol português que perdeu um gol incrível contra a equipe do Fluminense. Então, inexplicável, gente. Inexplicável e assim, imperdoável. O Ramon Dias, a gente tem que agradecer ele sempre. Quando a gente lembrar do Ramon Dias e do Emiliano Dias, fala, nós, torcedores do Vasco, tem que agradecer ele sempre. Mas esse ano, o Ramon Dias não mereceu em momento nenhum realmente permanecer no Clube de Regatas do Vasco da Gama. Mas ainda vê essa derrota, essa pancada tão grande contra o Criciúma, aí a vaca, como já diz o ditado, né, foi pro brejo de verdade. Relatório de empresa contratada por Texto indica que segundo gol do Botafogo contra o Flamengo foi ilegal. Relatório da Good Game. Empresa contratada por John Textor, dono da SAF do Botafogo, para monitorar lances de partidas do Alvinegro em tempo real, indicou que o segundo gol da equipe na vitória por 2-0 contra o Flamengo no último domingo foi ilegal. Os resultados entendem que houve falta de Diego Hernandes em Fabrício Bruno antes da conclusão de Savarino para o fundo das redes. O comentarista de arbitragem dos canais Globo, PC Oliveira, considerou o lance legal. Abre aspas, contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada, gol irregular aceito. Fecha aspas, diz o documento. No entanto, para o PC Oliveira o gol foi legal e a falta em Fabrício Bruno não deveria ter sido marcada. Entendo como um contato de jogo, não vejo como impacto suficiente para a queda do Fabrício Bruno. O Hernandes tem uma aproximação do Fabrício Bruno, que no mínimo contato se atira. É aquela coisa de sugestionar. Isso não é o Fabrício Bruno, são todos os defensores que têm essa característica de sugestionar a marcação da falta, porque é muito mais cômodo marcar uma falta no campo de ataque contra o atacante do que contra o defensor. Se esse lance tivesse sido dentro da área e o Klaus tivesse marcado pênalti, hoje seria um escândalo dizer que seria pênalti com um contato mínimo, prosseguiu PC. John Textor contratou a Good Game, que já havia ajudado na produção de relatórios sobre partidas do Brasileirão do ano passado, para fazer uma cobertura em tempo real do jogo entre Botafogo e Flamengo. Em nota oficial, o Alvinegro afirmou que receberá uma visão computadorizada das decisões para cada apito do jogo. Diego Hernandes disputou a bola com Fabrício Bruno, que caiu no chão reclamando de falta. O uruguaio deu sequência ao lance, tocando para Jefinho, que deixou Savarino livre para finalizar. O árbitro Rafael Klaus considerou que o zagueiro do Flamengo simulou o contato. Pois é, rapaz, para mim não foi nada. Cavou muito, Toski. Ele jogou a perna e se atira. Cavou muito, afirmou o juiz de campo em áudio divulgado, divulgado aí, né? Em áudio divulgado pela CBF.
Agora, eu queria ouvir o John Textor, né, rapaz? Ele pode falar, ele foi punido aí 45 dias, né? Mas será que ele pode gravar um videozinho falando desse lance também? Porque se fosse o Botafogo, ele quebrava o protocolo aí, não queria nem saber que estava estava suspenso, etc e tal. Ele teria quebrado o protocolo e gravado um videozinho falando que o Botafogo foi prejudicado. E agora? O seu John Textor vai falar que o Flamengo foi prejudicado? Que a própria empresa que ele contratou falou isso, né? E agora? Eu vejo, é bom que aconteça esse tipo de coisa, porque a gente vê que não é só o Botafogo que é prejudicado nesse país chamado Brasil, né? Então, John Textor, é bom que aconteça isso, que aí você vai vindo na sua mente assim, falando, rapaz, será que eu tô errado, rapaz? Será que realmente é porque os árbitros são ruins mesmo? Porque eu até acredito que em alguns árbitros olhem para a camisa e falem assim, não. Eu até acredito que exista facilitação aqui, ali, sabe? Mas de que sentido, Cristiano? Facilitação da seguinte forma. O Flamengo vai jogar, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do Flamengo, tá? O Flamengo vai jogar na terça-feira o jogo da Libertadores. E tem um jogo no sábado para o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a influência que ele tem, ele consegue pegar esse jogo de sábado e colocar para sexta-feira. Outros clubes não têm essa força. Isso existe. Isso existe. Né? Existe isso, gente. O dirigente ir na CBF, como o Flamengo foi antes do jogo contra o Botafogo, e o Botafogo ficou irado, com medo do Klaus prejudicar ele durante o jogo. Eu queria ouvir o John Textor, cara. Sinceramente, depois desse lance. O Botafogo ganhou justamente. O Botafogo jogou muita bola e tá de parabéns. Ganhou honestamente, né? Mas, e aí? Pra mim também não foi falta. Mas e aí? Será que a Good Game é essa empresa toda mesmo que, para fazer relatórios e mais relatórios, para John Textor acusar o futebol brasileiro de corrupção no futebol brasileiro? Depois disso aí, meu amigo, eu queria, rapaz, ser uma mosquinha, né? Pra entrar lá no escritório de John Textor e saber o que ele tava falando, rapaz. Queria ser uma mosquinha agora, né? Nesse lance aí, ele assistiu o jogo do Botafogo, será o que ele falou, rapaz? Ele deve ter falado assim, e é pra descontar o tanto que roubou da gente. Deve ter sido, né? Deve ter sido. E quando chegou o relatório da Good Game, o que será que ele disse, rapaz? Barcelona registra seu pior público em mais de 23 anos. O Barcelona registrou o seu pior público em mais de 23 anos, na vitória por 4-2 contra o Valência. 30.167 pessoas estiveram no Estádio Olímpico Luiz Companys. Uma forte chuva caiu na cidade antes e durante a partida e afastou boa parte da torcida. O pior público anterior registrado pelo Barcelona foi no dia 11 de novembro de 2001, em uma vitória por 4-0 sobre o Valladolid. Naquele dia, 30 mil pessoas foram ao Camp Nou. Os dados são do jornal Mundo Deportivo. Casa do Barça, o Camp Nou passa por reformas e na atual temporada o clube manda seus jogos no Estádio Olímpico. A casa da equipe em 2023-2024 tem capacidade para cerca de 55 mil pessoas, que quase a metade de sua arena própria, que receberia 99 mil torcedores e poderá contar com até 110 mil após as obras. Pois é, rapaz, 30 mil aqui no Brasil é questão de estádio cheio, né, rapaz? Tem time que fica contente aí com levando 5 mil, 3, né? Tem time aí que fica contente com esse número, rapaz. Meu Deus do céu. Ronaldo assina acordo com empresário e Cruzeiro é a primeira SAF revendida no Brasil. A negociação da SAF do Cruzeiro de Ronaldo para Pedro Lourenço foi fechada na tarde de ontem, mais conhecida como segunda-feira. Os detalhes finais foram acertados entre as partes em reunião na Toca da Raposa, centro de treinamentos do clube, sacramentando a primeira revenda das ações de um clube empresa na história do futebol brasileiro. O acordo foi informado
pelo fenômeno, pelo empresário e pelo CEO Gabriel Lima, entrevista coletiva. Pois é, oficialmente o negócio ocorre entre duas pessoas jurídicas, segundo o comunicado oficial. A transferência ocorre entre a Tara Sports, empresa na qual Ronaldo Fenômeno é sócio, e a BPW Sports Participações Limitada, da qual Pedro Lourenço é ligado, mas não consta como sócio. A negociação ainda passará por avaliação do CAD e da associação. Na coletiva, o primeiro a falar foi Gabriel Lima, que informou o acerto entre as partes, mas ainda sobre a necessidade de trâmites legais a serem cumpridos dentro do clube e também fora dele. O CEO também não quis falar sobre valores. É uma alegria muito grande comunicar que chegamos a um acordo para uma aquisição de uma empresa ligada ao nome de Pedro da SAF do Cruzeiro. Essa aquisição ainda está sujeita de condições precedentes. Tem que ser aprovada pelo CAD, pela associação. Tem um rito formal para ser cumprido, mas as bases desse acordo estão desenhadas e vão ser cumpridos. Abre aspas, não se fala de valores. Os contratos são protegidos por cláusulas de confidencialidade. Vou pedir que respeitem essa questão. Fecha aspas. Ronaldo tomou a palavra na sequência citando um misto de sentimentos com a venda do Cruzeiro. O gestor considera que cumpriu o dever que assumiu há quase 2 anos e meio. Abre aspas, uma mistura de sentimentos bate em mim hoje, mas principalmente o sentimento de dever cumprido, disse aí o Ronaldo, fecha aspas. Inevitável não lembrar dos 2 anos e 4 meses atrás, quando eu irresponsavelmente assumi esse grande desafio, que foi comprar a SAF do Cruzeiro. De lá para cá, enfrentamos muitos desafios. A grande maioria vencemos, erramos, tropeçamos no meio do caminho. Mas hoje posso dizer que entrego o Cruzeiro para as mãos de Pedrinho com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido, uma vez que a situação do Cruzeiro era muito precária. No pronunciamento, Ronaldo citou Pedro Lourenço, cruzeirense, declarado como a pessoa certa para assumir o projeto e dar sequência à retomada do Cruzeiro. Pedrinho, meu objetivo está cumprido e a minha ideia sempre foi essa: reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido lugar e no momento certo passar para a pessoa certa. A pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que você. Só você pode, talvez, dar a velocidade que o torcedor quer. Aqui fica o Ronaldo, executivo, fora dessa gestão, mas sempre na torcida pelo Cruzeiro e por vocês, pessoas que aprendi a gostar muito. Estarei sempre na torcida para que possamos fazer o Cruzeiro cada vez maior. Acho que chegou o momento. O momento é esse. Nós fizemos muito e o máximo que podíamos pelo Cruzeiro, disse aí o fenômeno Ronaldo. Quero saber da sua opinião sobre essa revenda aí do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro aí pro Pedro, né, rapaz? Um cruzeirense declarado que já investe dinheiro há bastante tempo na Raposa, né? E agora comprou aí a SAF do clube, né? 90% do clube agora é do Pedro, né? Ele que é dono aí de uma rede de supermercados em BH. Pois é, rapaz, muito dinheiro também esse menino tem aí, né? Se Ronaldo tem muito dinheiro, ele acho que tem até mais, viu, gente? Acho que tem até mais. Mas a expectativa é que Pedro Lourenço consiga aí, né, nos próximos anos, fazer com que o Cruzeiro volte a conquistar títulos, né? É o que o torcedor espera, sem dúvida nenhuma. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C. A Copa do Brasil começa mais uma fase nesta terça-feira. A gente traz detalhes para você já. E o fechamento também, né, da 4ª rodada do Brasileirão da Série A. Já a gente traz o empate entre São Paulo e Palmeiras. Jogo duríssimo ontem no Morumbi. Segura aí.